Poema por Frederic Janet. A droga. Solidão que aumenta, sem o sol de verão, e que me atormenta, e que me acorrenta. Coração e mente, coração doente, coração doente. Caminho sem fim, e sem fim nenhum. No horizonte cessa, sem louvor ou censura, o meu pé começa a descida ao fundo, do poço profundo, pela noite escura. A monotonia dos rumores surdos de Paris se apaga sob esta magia, que se faz na mente disto que me esmaga e me faz doente. Já o ódio me afoga, eu maldigo a droga. Capítulo 3. Erva e hinduísmo. Ela chega a Paris em maio de 1969 e arranja emprego numa boutique em Saint-Germain. Sim, a sociedade a tem de novo por uns tempos. Mas a vida artificial e fabricitante da cidade grande em nada lhe atrai. Outra vez ela tem diante de si o dilema entre o místico e a vida material que precisa enfrentar cada dia. Nesta sociedade tecnológica e impessoal não há mais lugar para a justiça, os sentimentos, o bem. No caos das guerras e do ódio, como achar sentido para a vida? Seu espírito continua sem resposta para as perguntas da sua existência. Encontrará um dia a verdade? A droga torna ainda mais patente o vazio da sua alma em busca de absolutos, mas é uma fuga para ela. Às vezes ela tem desejo de parar, mas não tem força. Parando, iria tirar uma das dimensões de sua vida, uma maneira de pensar e viver que não saberia como substituir. Pode ser que certas drogas alucinógenas, pensava ela, lhe ajudem em sua busca mística. E várias noites por semana faz as experiências nesse sentido. Não diz o psicólogo Timothy Leary que o LSD e outras drogas fortes têm o efeito de atingir o campo de consciência e percepção interior do indivíduo? Assim, para quem se interessa por teologia, a consciência fica mais impregnada de misticismo, o que favorece o aumento desse poder no sentido religioso. Há também as viagens mal-sucedidas, sem êxito, horas de delírio, mergulhadas numa atmosfera de pesadelo, no misto de escuridão e terror. Nessas horas, a razão e a vontade vencidas não lutam mais, deixando que a droga continue o seu trabalho. Logicamente, e como todos os hippies, ela é apaixonada pela música pop. Pink Floyd, Black Sabbath, Iron Maiden, The Who, Denise, Jethro Tull, John Mayall, Ravi Shankar, música hindu, todos eles vão até Paris. É um delírio. É o mundo marginal dos hippies. A corrente de pensamento oriental atinge a Europa e, sem dificuldade, seduz os jovens que buscam uma existência antimaterialista. Ela pensa então que o hinduísmo pode trazer as respostas às suas perguntas. Ao contrário do Ocidente, onde o pensamento mestre é a ação, o Oriente afirma que a contemplação é superior à ação, e essa deve estar subordinada àquela. O Bhagavad Gita, que significa Cântico do Bem-aventurado, fala de Krishna, o negro, encarnação do deus hindu, Vishnu, e Arjuna, o branco, um dos heróis da mitologia hindu. Eles estão andando no mesmo carro para combater o mal, mas é Arjuna, simbolizando a ação, quem combate. Krishna, o imutável, conduz o carro sem participar da ação e não parece em nada afetado por ela. Essa união dos dois exprime a perfeição, a meditação contemplativa da união com a yoga. Para escapar da ação do Ocidente, os hippies passaram à contemplação sem a ação. Essa contemplação não será antes um convite disfarçado a fugirem das responsabilidades, a estimularem a preguiça,
a largarem tudo e darem as costas à sociedade? Hoje ela sabe que o equilíbrio entre o espiritual e o material é possível, embora difícil de ser vivido na prática. E é de se perguntar se a Índia o encontrou, quando consideramos seu estado avançado de fome, miséria, pobreza e violência. Se os hippies puseram a Índia como ideal, foi certamente por desilusão e reação contra a busca infernal da técnica. Naquele tempo, como eles, ela aderia a esse modo de pensar. Dizia Gandhi: nós chegamos à percepção da verdade através de uma devoção à qual consagramos todo o nosso espírito, e pela indiferença a todos os interesses que a vida possa oferecer. E é só por um esforço contínuo que chegamos a conseguir em nós a verdade e o amor. A mais leve desatenção nos faz cair. E foi Gandhi, esse patriota e filósofo da Índia, que baseou sua ação no princípio da não-violência, que destruiu sua própria família. Ela ainda não sabia o que a Bíblia dizia a respeito. Mas é interessante mencionarmos aqui duas passagens. Colossenses capítulo 2, versículos 21, 22 e 23. Não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum senão para a satisfação da carne. Gálatas capítulo 5 e o versículo 4. Separados estais de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Esse esforço, de fato, granjeia uma paz relativa, passageira. Traz à pessoa um sentimento de satisfação consigo mesma, por se desligar dos prazeres enganosos, boates, bares, cinema. Ela teve a experiência por algum tempo, mas depois se apagou. Seus esforços de renúncia não foram completos, pois continuou a usar a droga. Alguns acham que ela não é incompatível com o hinduísmo. Inúmeros hippies conciliam a yoga e a maconha. Ver a Deus numa flor ou na erva é a mesma coisa. A essas alturas, ela não está plenamente convencida disso. Não lhe parece ter encontrado ali a verdade que buscava. Ao mesmo tempo em que se interessa pelo hinduísmo e pelo panteísmo de Spinoza, filósofo holandês cuja doutrina panteísta foi exposta no seu livro Ética. Ela recomeça a leitura da Bíblia. O Apocalipse lhe fascina. Ela vê ali Deus julgando o mundo materialista e isso lhe conforta na sua busca antimaterialista. O Cristo dos Evangelhos é para ela, nessa época, um grande iniciado, um iluminado como Buda, ou apenas mais um Deus como Krishna. Ao mesmo tempo, contemplativo e homem de ação. Enquanto ela pensa nos seus milagres e curas, chega a esta conclusão. Ela observa que, ao contrário do hinduísmo, o cristianismo não exige a observância de práticas, ritos, devoções e obras para a salvação. A Bíblia não fala em nada disso. O centro é Cristo. Não haverá no cristianismo um método a seguir? Não haverá no cristianismo obras para se chegar à esfera do espiritual? Não há obras para a própria salvação e iluminação? Então, como fazer? No entanto, não é o Cristo a encarnação da espiritualidade perfeita e permanente? Mas o seu poder lhe parece intransmissível. Se até os seus discípulos às vezes parecem desconhecê-lo, como é que ela poderia experimentá-lo? É exatamente por causa dessas coisas que a Bíblia exerce sobre ela um fascínio maior que os livros hindus. Contudo, ela não encontra o meio de penetrar o seu mistério. A vida em Paris não favorece a meditação. Depois de pensar bem, ela resolve partir para a Índia.
Lá, bem longe da máquina de alto consumo que é a Europa, ela experimentaria, por fim, a tão desejada e procurada volta às origens. A Índia, é ela o caminho da sabedoria? Se é, é também o caminho das drogas. Mas ela persiste em sua decisão. O ano é 1970, ali por abril, começo da primavera, e ela pretende partir em julho. Bastam alguns meses de economia e preparativos. Mas, como muitas vezes os nossos projetos são desfeitos por causa de imprevistos, é o que acontece com ela. Uma fraqueza muito grande lhe impede de seguir esse programa. Por causa da droga, ela emagrece muito durante o inverno e não tem mais forças para trabalhar. Tem, de repente, um grande desejo de rever o sol da costa sul, e eis que ela volta ao ponto de partida, Nice. Registrada no departamento de sustento, aos desempregados ela volta. Coisa um pouco terra a terra se comparada a seus sonhos de viagem à Índia. É o resultado de um ano malogrado. Salmos 107, versículos 17 e 18. Os loucos, por causa da sua transgressão e por causa das suas iniquidades, são aflitos. A sua alma aborreceu toda a comida e chegaram até as portas da morte. Parece a ela que a Bíblia ali fala aos viciados, mas por esse tempo ela ainda não lia a Bíblia com regularidade bastante para que a palavra de Deus lhe falasse com clareza e lhe sublinhasse o porquê dos seus desesperos. Certa manhã, no começo de julho, ela compra uma revista de música pop. Folheando-a, bate os olhos na página do meio, com todas as suas cores. Uma praia imensa, coqueiros e uma palavra: Goa. Amor à primeira vista. Em poucos instantes, devora um artigo a respeito de Goa. É uma antiga colônia portuguesa ao sudoeste da Índia, onde fica uma cidadezinha, Kalanguti, invadida por hippies. É o que lhe basta. Ela tem que ir lá. De qualquer jeito, mesmo com suas poucas economias e sua fraqueza física. Fala com seus amigos. Uma viagem tão longa não os entusiasma. Provavelmente por falta de dinheiro. Só um concorda. Resolvem então fazer uma bolsa comum e partirem. Que entusiasmo! Tem que ser para já. E ela resolve partir dentro de 3 dias. É o tempo de preparar o itinerário no mapa. Turquia, Irã, Afeganistão, Paquistão, Índia. Quanto ao visto e às vacinas, ela sabe que podem ser feitos na chegada. Avisa sua mãe e promete escrever-lhe a viagem toda. E ela realmente escreve. Na véspera da partida, por extraordinária coincidência, recebe por vale postal o equivalente a 3 meses de auxílio-desemprego. Com esse dinheiro, a viagem está garantida. Nessa noite, arruma depressa a mochila. Só o essencial: calças jeans, camisetas, estojo de toalete e primeiros socorros. Ah, e um livro. Mas que livro levar? Dezenas de livros se misturam numa grande mala que ela carrega em suas andanças. É um momento significativo de escolha. Sobre a cama, como a destacar-se dos demais e já pronta para a viagem, a Bíblia. Sim, ela terá o que ler por meses. Colocando-a na mochila, ignora que esse gesto é iluminado por Deus, que vai tomar nas mãos toda a sua viagem. A essa altura ainda está muito longe dele. Viaja à procura da verdade no Oriente sem saber que a tem inteira e completa em sua Bíblia. Mas a sua paciência, a paciência de Deus, é divina, é eterna, é longânima. Embora Deus lhe deixe fazer assim o que ela quer, o Senhor está ocupado com ela. Deus sabe que ela chegará a um beco sem saída e que, sozinha no fundo do poço, terá necessidade dele.